Pode ser. Hoje, pela pessoa que eu quero ser, pelo que eu gosto, o meu sucesso é conseguir estar viajando. Sabe aquele momento da vida em que você se sente perdido no mundo, sem nenhuma perspectiva ou planos para o futuro? Geralmente é nessas horas em que pensamos em desistir de tudo e parar de tentar. Mas, e se a gente abraçasse esse sentimento e ao invés de procurar aquilo que falta dentro da nossa bolha de pequenas possibilidades, a gente simplesmente resolvesse que é hora de estourá-la? O que será que iremos encontrar do lado de fora? Novos caminhos? Mais perguntas? O nosso próprio sucesso, quem sabe? Às vezes, para se encontrar, a gente precisa se perder ainda mais. E foi isso que Lorena Gomes fez. O final da adolescência é uma fase difícil, né? A escola tá acabando, tem o vestibular, você precisa arranjar um emprego, enfim. Muitas decisões importantes que até aquele momento você não tinha parado para pensar. E muitas respostas que você nem sabia que precisaria ter. E nesse sufoco, às vezes tomamos decisões levando em conta as prioridades e sonhos dos outros, e não os nossos. E se você se identificou com isso, fica calmo. A história de hoje mostra que esse primeiro caminho, por mais bem traçado que ele possa parecer, não precisa ser a sua sentença final. A Lorena já tinha passado em medicina em São Paulo, saiu do interior de Minas e o futuro como médica era promessa de sucesso. E aí todo mundo, você é muito inteligente, faz medicina. E aí eu tinha referência também de um tio médico que era muito, muito bem e tal. Falava, não, é isso, para dar certo eu tenho que fazer medicina, o sucesso tá ali. E aí estudei, fiz cursinho para fazer medicina, fui para São Paulo, entrei na medicina, comecei o curso de medicina em São Paulo e vi que não era nada daquilo, que eu tava seguindo o sonho, o sucesso, né, de outras pessoas. E foi nessa de tentar seguir os sonhos de outras pessoas que Lorena se perdeu ainda mais. A saúde mental piorou e ela percebeu que precisava dar um passo para trás. Conversou com os pais e decidiu que a medicina não era para ela. Voltou para a cidade natal e para aquelas decisões importantes da adolescência. Foi como se ela tivesse acabado de se formar do colégio novamente. A pressão do vestibular e da escolha de um curso retornaram. Lorena já sabia muito bem o que não queria, mas não fazia a mínima ideia de qual caminho desejava seguir. Escolheu fazer faculdade de administração em uma cidade perto de casa e da família, afinal ela ainda estava no processo de cura. Uma semana depois do início do curso, a pandemia de Covid-19 chega ao Brasil. As aulas são suspensas e a incerteza volta para a vida de Lorena. Você já sabe da história, né? Uma semana em casa, virou meses que viraram anos e durante esse tempo ela não parou de ir em busca daquela sensação de finalmente se descobrir. E olha que ela tentou bastante, viu? Abriu lojinha virtual, seguiu com a faculdade de forma remota e tentou buscar alguma paixão nova, como viajar. O peso de ficar presa em casa fez Lorena pensar em como seria conhecer o mundo, novas pessoas e sair das 4 paredes que aprendiam. Mas, como você já deve saber, viajar não é nada barato e o orçamento da Lorena era baixo. Só que o desejo de conhecer novos lugares era tão grande que ela foi procurar outros meios. A solução foi trocar serviços por estadia e alimentação. Ele oferecia acomodação e alimentação, então assim, maravilhoso, era o que eu estava precisando para gastar o mínimo possível. E aí, em troca, eu tinha que fazer limpeza, recepção, tinha diversos serviços lá. É claro que no início deu medo. Uma mulher viajando sozinha por aí, sabe lá o que pode acontecer. Mas, com cuidado, deu tudo certo. E apesar de ser inevitável ter medo, no final das contas, ele não impediu Lorena de seguir seu coração. Óbvio, medo, né? Viajar sozinha. Então, começou dali. Eu falei, não, preciso viajar. E aí fui entendendo, né? Criando coragem. Eu acho que o medo a gente vai ter sempre, independente. Mas a gente precisa enfrentá-lo. Então, eu fui enfrentar esse medo, tipo, de ir para um lugar sozinha, sem conhecer ninguém. Porque era ir atrás do que eu queria também. É aquilo que meu coração estava pulsando para, né? Depois dessa primeira vez, Lorena percebeu que viajar não era só uma vontade, era o que a movia, fazia seus olhos brilharem e trazia sentido para sua vida, por diversos motivos. Deixar de ter um lugar fixo no mundo permitiu que ela se encontrasse ainda mais. Ela entendeu que a liberdade pode estar sim na solidão. As viagens fizeram com que ela se abrisse para todas as possibilidades que viessem, sem se comprometer com as imposições da sociedade.
Muitas vezes, a gente pensa que nossas decisões são sentenças para a vida. E durante um tempo, para Lorena também foi assim. Quando ela largou a medicina, ou quando voltou para a casa dos pais, cada escolha pesou. Mas foi depois que começou a viajar e entrar em contato com diferentes formas de encarar a vida que ela percebeu que o mundo é cheio de possibilidades. E por mais que essas escolhas sejam importantes, elas não definem o resto da sua vida. Você sempre pode voltar atrás. Então, assim, as viagens foram, eu me entender, assim, quem eu sou, as possibilidades gigantescas do mundo, as diferenças gigantescas de pessoas, de culturas, de lugares maravilhosos, de grandiosidades, assim. Eu falei, nossa, eu não sou nada, não sou ninguém. Ninguém tá preocupado se eu desistir de medicina, não faz diferença nenhuma. Assim, ela foi emendando uma viagem na outra. Quando saiu de Ubatuba, seguiu para Trancoso e Caraíva, trocando alimentação e moradia por pequenas tarefas diárias. Foi assim que ela realizou o sonho de sair do país e partiu para o Uruguai. Foi lá que ela teve seu primeiro choque cultural, conheceu uma cultura nova, fez amigos e descobriu que cada lugar tem alguma coisa nova para ensinar. No hostel que eu tava em Tamambuca, era uma vibe mais praiana, a galera mais ia pra surfar, muita galera de boa, assim. Todo mundo dormia cedo, então tinha um horário. Agora, nesse hostel do Uruguai, ainda bem que eu estava de férias. Porque era assim, até altas da noite a galera ficava. Era outra vibe, assim, do hostel. E aí foi até legal, porque eu entendi que, cada hostel tem sua vibe. Cada lugar tem sua vibe, né? Apesar de viajar para outros países ser incrível, ela sentia que ainda tinha muito para descobrir do próprio país. Voltando do Uruguai, ela passou pela Argentina e seguiu viagem rumo à Amazônia. Em Alter do Chão, no Pará, ela descobriu outras formas de vida com uma cultura baseada no que a natureza nos dá. Mesmo com esse novo destino sendo no seu país, foi lá que Lorena teve o seu segundo choque cultural. Toda essa diversidade foi essencial para ela entender a própria essência e capacidade de adaptação. Eu não gosto de definir nada pro resto da vida. Eu sou uma pessoa muito mutável, assim, muito da transformação. Igual eu falei, nossa, meus sonhos, eles mudam sempre, assim. Eu sempre me chicoteava, né? Nossa, o que você quer, minha filha? Você tem que saber. Não, eu sou diversa, eu mudo, a gente muda. O sucesso de Lorena não é baseado nos cargos que ocupa ou na quantidade de dinheiro na sua conta bancária. Realização para ela é se construir e se autodescobrir a partir das suas experiências no mundo. Quem nunca ouviu que para ser alguém na vida você precisava cumprir uma série de pré-requisitos que muitas vezes nem faziam sentido para você? O sucesso, ele não está no ganhar dinheiro. Ele não está no você conquistar um lugar em algum, ser alguém. Não, todos somos alguém, pelo amor de Deus. Ser alguém. Não é ali, né, ter um cargo. Isso jamais vai ser. Eu entendi isso e isso foi libertador para mim. Não importa quantas vezes você erre o caminho, mude de ideia ou se perca durante esse processo. O importante no final de tudo é se conhecer, admitir seus erros e aprender com eles. Durante o percurso da vida, o que Lorena aprendeu é que é essencial recomeçar, sem perder a esperança e principalmente sem perder quem você é. A vida é curta demais para ser desperdiçada tentando caber dentro dos moldes dos outros. Descubra os seus. Vou te propor uma reflexão agora. O que você já deixou de fazer por pensar que não era o momento certo? Será que realmente não era? Ou você só estava com medo de errar? O que te falta para fazer o que você quer? Ou deixar de fazer o que não quer? Será que é preciso ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo? Para Lorena, e para mim também, você só vai saber o que te espera lá fora quando você finalmente sair dessa zona de conforto que te prende. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Ficou com vontade de largar tudo e sair viajando pelo mundo como a Lorena? Então corre lá no nosso perfil no Twitter, @podcastpodeser, que a Lorena deixou dicas especiais para quem quer começar a viajar sozinho por aí. Quer ouvir o nosso bate-papo completo com ela? Continue de olho no nosso Twitter, @podcastpodeser, que vamos divulgar assim que o vídeo for lançado. Você também pode ativar o sininho no nosso perfil do YouTube e ser notificado assim que sair vídeo novo no canal. O link tá na descrição desse episódio. A locução dessa história foi feita por mim, Sara Guiar. E por mim, Matheus Machado. O roteiro ficou nas minhas mãos e da Isabela Vasconcelos. A Mariana Palermo e a Luísa Cardoso coordenaram a produção dessa entrevista e a orientação geral foi da professora Nicole Tassis e a coorientação foi de Mirna Tonos e João Damasio.
O responsável pelos conteúdos e engajamento no nosso Twitter é o Gabriel Souza, e toda a identidade visual ficou por conta da Luísa Cardoso. A captação e edição de som foi feita pelo Marcelo Melado. A gente fica por aqui, até segunda-feira que vem com mais uma história de sucesso.